Está chamada sendo gravada. Bom dia, eu sou Lila Nanda e hoje eu vou fazer a leitura dos Gotas Védicas. Então agora eu vou fazer as reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vou fazer a leitura do canto 1, capítulo 13. Só um minutinho. Só um minutinho. Eu já vou dar continuidade. Vamos fazer a leitura do livro Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 13, Dhatarashtra deixa o lar. Verso 11. Meu tio deve ter visitado Dvaraka. Naquele lugar sagrado estão nossos amigos e bem-querentes, os descendentes de Yadu, que estão sempre absortos no serviço ao Senhor Shri Krishna. Deves tê-lo visto ou ouvido sobre eles, acaso eles vivem felizes em suas residências? Verso 12. Sendo assim, interrogado por Maharaja Yudhishthira, Mahatma Vidura descreveu pouco a pouco tudo o que experimentara pessoalmente, exceto a notícia de aniquilação da dinastia Yadu. Vou ler mais uma vez, livro Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 13, Dhatarashtra deixa o lar. Verso 11, meu tio deve ter visitado Dvaraka. Naquele lugar sagrado estão nossos amigos e bem-querentes, os descendentes de Yadu, que estão sempre absortos no serviço ao Senhor Shri Krishna. Deves tê-lo visto ou ouvido sobre eles, acaso eles vivem felizes em suas residências? Verso 12. Sendo assim, interrogado por Maharaja Yudhishthira, Mahatma Vidura descreveu pouco a pouco tudo o que experimentara pessoalmente, exceto a notícia da aniquilação da dinastia Yadu. Gratidão por essa oportunidade. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gratidão, obrigada. Eu vou ler o sânscrito dos dois versos. Verso 11. Om Apina Suridastata Bandhava Krishna Devata Drishta Shrutava Yadava Svapunyam Sukham Datsate. Verso 12. Ityaktu Dharma Rajena Sarvam Tat Samavarnayat Yatha na Bhutam Kramaso Vinayadu Kulakshasyam. Om Jnanatimidandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitanina Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om. Muito bem. Muito bom dia a todas as pessoas presentes aqui na sala. Namastê, Hare Krishna. Nós estamos dando sequência, então, na nosso estudo, né? No estudo que nós estamos fazendo acerca do Srimad Bhagavatam, que é a escritura autorizada para almas muito afortunadas. Tá? Nós temos muitas escrituras na Terra. Algumas são boas, outras são melhores, tem algumas que são refinadas, e também há aquelas que são super excelentes, para pessoas exigentes e capacitadas, autênticas. Então, para essas pessoas muito afortunadas,
autênticas e que prezam por aquilo que há de melhor e substancial. A escritura indicada chama-se Srimad Bhagavatam, que é essa que nós estamos analisando. Nós somos pessoas livres. Nós somos pensadores livres. Nós podemos optar por qualquer uma das escrituras disponíveis no planeta, na Terra, na humanidade. Entretanto, a opção por essa escritura não é por obrigação. É pela condição de observação. É por opção de livre arbítrio, de liberdade racional e também de discriminação superior. Essa é a escritura. É uma escritura superior para pessoas que querem alcançar o melhor de si na arte de amar a pessoa suprema. E essa fala minha não tem a ver com fazer apologia da religião a qual nós estamos inseridas. Ela tem a ver com uma capacidade de ser livre e poder falar de coisas boas quando elas são boas. Por exemplo, uma mãe pode ter um filho lindo, mas ela também é capaz de reconhecer a beleza de outras crianças. Então, os sábios que conseguem reconhecer a beleza dessa escritura é porque são livres para fazê-lo. Muito bem. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 13. Dhritarashtra deixa o lar, versos 11 e 12. Meu tio deve ter visitado Dwaraka. Tá? A forma de se falar essa palavra, o nome da cidade, né? Dwaraka. Às vezes se escreve com W, aí está com um V, né? Então, para nós que falamos português, dá a impressão de ser Dvaraka, né? Algo assim, Dvaraka. Mas o termo é Dwaraka. Às vezes, normalmente se escreve com W, Dwaraka, é o nome da cidade. Meu tio deve ter visitado Dwaraka. Naquele lugar sagrado estão nossos amigos e bem-querentes, os descendentes de Yadu. Estão sempre absortos no serviço ao Senhor Sri Krishna. Deves tê-los visto ou ouvido sobre eles. Acaso eles vivem felizes em suas residências? Tipo, faz fofoca e conta como é a vida deles. Você deve ter, não é? Assim, tem todo um protocolo, né? Toda uma formalidade, mas no fundo, o que é? Né? Vamos prosear, né? Fala, conta tudo que você sabe, né? Fala o que você viu, fala o que tu vistes. Então, verso 12. Sendo assim interrogado por Maharaj Yudhishthira, Mahatma Vidura descreveu pouco a pouco tudo o que experimentara pessoalmente, exceto a notícia da aniquilação da dinastia Yadu. Porque o que acontece? Havia uma previsão. Vidura, ele peregrinou, andou em todas as partes, né? E havia uma previsão nas escrituras, ou através do contato dele com os sábios, acerca da saída da dinastia Yadu. A dinastia Yadu são os membros da família de Krishna. Tá? Krishna, ele é tecnicamente conhecido como Devakinandana. Devakinandana significa filho de Devaki. Devaki é a esposa de Vasudeva, o pai, vamos dizer assim, o pai biológico de Krishna, entre aspas, né? O pai biológico de Krishna, o pai formal de Krishna, né? Krishna, ele está em toda parte, então naturalmente ele se manifesta ali, né?
E do ponto de vista externo, Devaki e Vasudeva são os pais de Krishna. Então, Vasudeva e Devaki pertencem a dinastias, famílias aristocráticas. Então, Krishna é parte de uma família aristocrática, que tem muitas... por exemplo, agora você vai lá nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita, todos os departamentos são dirigidos pelos príncipes da família real. Então, cada rei tem 40, 30 filhos, sei lá. E esses filhos, que são os príncipes da família real, ocupam os cargos públicos, diretor do departamento de trânsito, e eles ocupam todas as áreas, funções administrativas, como reinado. Eles são reis, príncipes, né, que controlam determinadas áreas do reino, e tem o imperador, que é o rei em si, né? E aí se forma essa comitiva. E o caso da família real dos Yados também é assim. Você tem ali o Gracena, que é o rei, e daí você tem todos os príncipes que são filhos, refilhos, enfim, a dinastia. Então, essa dinastia, onde Krishna surgiu, para executar a sua lila, o seu passatempo, que é uma lila que ele está exercendo, então ele aparece dentro dessa dinastia. Ele poderia ter aparecido em qualquer outra também. Mas essa dinastia, ela foi formatada para receber Krishna, previamente. E como é isso? Esses parentes, amigos próximos, etc., eles, na verdade, eles são, a maioria deles, é uma miscigenação entre almas que são piedosas e ascenderam a ponto de poderem nascer nessas funções como membros familiares próximos de Krishna, e também almas consciências que descendem dos planetas celestiais para participar do teatro que é a Lila de Krishna. Então você tem almas que ascendem da fomentação de evolução das almas a partir dos nativos locais, que são as almas humanas que subiram e ganharam ou conquistaram, não é, pela avaliação do algoritmo, nascimentos nessas posições para terem relacionamentos com Krishna, de acordo com os seus desejos de obterem essa oportunidade, e almas que descendem dos planetas celestiais para nascerem como humanos, para fazerem papéis próximos de Krishna. Como, por exemplo, ser uma esposa de Krishna. Ser uma esposa de Krishna é uma intimidade absoluta. E que tipo de alma vai fazer esse papel dentro do palco do teatro? Então é preciso que seja uma alma equivalente. O algoritmo faz essa... Assim como um diretor de uma peça teatral tem vários atores ali encenando. E o diretor define qual é o ator que se encaixa melhor nesse papel. E depois que os atores estão escolhidos, encena-se a peça. De forma semelhante, o algoritmo, a Yoga Maya, faz o rastreamento das almas equivalentes para compor o quadro do teatro, que é o Krishna Lila. São as aventuras de Krishna entre humanos, para a emancipação desses humanos ou da humanidade de modo geral. E aqui nós estamos, nós, há 5.000 anos, depois que Krishna fez a Lila, ainda estudando esse fenômeno. E ao estudar esse fenômeno, nós nos purificamos, os nossos chakras se alinham, o nosso karma se pulveriza, e nós nos tornamos mais perfeitamente calibradas para sermos reconhecidas pela Yoga Maya ou pelo algoritmo como almas em estado de emancipação, ou seja, de evolução. Então, estudar as lilas de Krishna, conhecer os passatempos de Krishna, nos emancipa, nos refina, nos purifica. É por isso que os passatempos de Krishna causam esse efeito em nós. Nós temos um grupo chamado Krishna Lila, onde ali, sem muita pressa, mas com muito carinho, se fala sobre os passatempos de Krishna,
para que as pessoas que ouvem sobre os passatempos de Krishna possam se purificar e se qualificarem para serem reconhecidas pelo algoritmo, que é a Yoga Maya, como almas em expansão ou em ascensão. E essas almas serão alocadas no devido tempo para as posições corretas, de acordo com o benefício adquiridos pelo fato de elas serem gentis e altruístas a ponto de se interessarem em oferecer os seus ouvidos e as suas inteligências para aprender sobre Krishna. E essas almas muito afortunadas são, então, eventualmente, colocadas próximas de Krishna, para viverem experiências diretas com ele. E isso foi o que aconteceu, né, na geração anterior à nossa. Nós, como no Recife de Corais, você tem uma geração anterior, que já se cristalizou, e você tem uma colônia de viva, que ainda está flexível, que vai também se cristalizar. E assim vai se formando, né, as camadas do Recife de Coral. Então, nós somos a geração que ainda está flexível, se familiarizando com essa realidade. A anterior já viveu a experiência e se cristalizou. Então, a cristalização da geração anterior, nós chamamos isso de liras. Ou seja, nós estudamos as pessoas, o que eles fizeram, etc. E nós estamos analisando a turma antes da nossa. Enquanto isso, nós procuramos entender qual é a nossa posição dentro da turma atual. Ou se nós temos a qualificação para estar dentro do palco e se nós já temos no coração o desejo de participar da Lila. Se não aconteceu ainda no coração o desejo de participar da Lila, é porque, naturalmente, nós estamos habituadas a ser humanos. E esse hábito de ser humano também tem as consequências naturais da adaptação de ser humanos. Humanos nascem, crescem, geram subprodutos, envelhecem e morrem. E essa é a nossa adaptação. Nascer, crescer, gerar subprodutos, que são filhos, envelhecer e morrer. Esse é o roteirinho básico para todos os humanos. E a nossa adaptação à forma humana nos coloca nesse roteirinho. Nascer, crescer, gerar subprodutos, envelhecer, decair, morrer. Nascer, crescer, gerar subprodutos, envelhecer, decair, morrer. Então, esse roteirinho, ele é previsível, chama-se samsara. Então, se você, atriz, ator, está adaptado a esse roteirinho, é esse roteirinho que você vai viver. Agora, caso você tenha visto esse roteirinho e tenha pensado, olha, está muito previsível esse roteirinho aí, hein? Vamos mudar? Aí é oferecido a esse ser, essa alma, a oportunidade de sair do roteiro para vivenciar as lilas de Krishna, onde ela poderá, eventualmente, ascender aos céus e, então, viver um roteiro transcendental, permanente, de repente com um cachezinho melhor, né? Porque, afinal de contas, todo mundo merece uma melhoria de vida. Né? E não ter um corpo que morre, com certeza, é uma melhoria aí, né? No cachê, tá? Então, mas vai depender do interesse do ator, da atriz, né? De se melhorar de vida. Então, a gente incentiva para que as almas queiram melhorias nas suas vidas, nas suas existências, e se interessem pelos conhecimentos. Tá? Então, não é uma questão de obrigação, é uma questão de oportunidade. E oportunidade só é percebida por aqueles que buscam por elas. Então, interesse-se pelos conhecimentos e perceba as oportunidades diante dos seus olhos e garre essas oportunidades, porque oportunidades não batem na porta todos os dias, né? É dito o ditado. Então, perceba o que está diante de você. E esses membros familiares, voltando aqui para finalizar a minha fala, esses membros familiares da dinastia Yadu, que nasceram junto com né, nessa perspectiva, eles, como muitos deles, a maioria deles eram praticamente semideuses, que vamos chamar que se chama de semideuses, vivendo entre humanos, eles não eram nenhum humano poderia, eles teriam uma espécie de permanência na Terra. Isso
cria uma certa, vamos dizer assim, perturbação dentro da ordem natural do roteiro, que é o projeto do Sansara. Então, pessoas que permanecem aqui, assim, atrapalha a dinâmica da didática que está em andamento. Os semideuses são permanentes, eles não morrem. Então, uma vez que eles nascem nas formas humanas, mas com a configuração de semideuses, eles vão ficar aí para sempre. E aí, como é que fica, né? A situação da dinâmica da didática que está em andamento, porque a fase aqui é humana, e o roteiro prevê a entropia, que é a decadência, o que se chama de morte, finalmente, né? E esses seres que vêm dos planetas celestiais, eles não morrem. Então, eles permaneceriam aqui. E isso gera uma perturbação na ordem natural. Então, eles precisam ser alocados. E para que eles fossem alocados, humanos comuns não teriam a capacidade de, vamos dizer assim, matá-los, ou eles não teriam doenças, não morreriam, eles ficariam aí. Então, esse alocamento é feito através de uma ilusão criada em que eles próprios se neutralizam, se aniquilam, tá? Então, a, como esses eventos eles já são previamente planejados e calculados, né? Então, na hora em que o ato é encenado da aniquilação que é feita entre eles, numa briga, vamos dizer assim, numa guerra, eles, então, através desse modelo, entre eles, porque outros de fora não seriam capazes, se aniquilam e saem de cena, voltando aos seus locais de origem, que são os planetas celestiais. Ou muitos dos outros que conviveram intimamente com Krishna a ponto de não conseguirem mais viver sem ele, vão diretamente para o mundo dele, enquanto outros voltam para os seus planetas celestiais, retomarem as suas vidas felizes, como semideuses, em Swarga, que, que é a fase Deva, que é a região onde, no que seria numa civilização nível 5 da escala de Kardashev, do ponto de vista acadêmico. Mas nós chamamos eles de semideuses, para facilitar a nossa comunicação aqui, tá? Então, alguns voltam para os seus locais de origem e outros que ficaram muito tempo com Krishna, muito próximos dele, já não conseguem mais viver sem ele. Então, esses não voltam para os celestiais, mas ascendem aos transcendentais para viver permanentemente com Krishna, na sua morada transcendental. Tá? Então, são várias funções que são exercidas simultaneamente. Krishna deixa material didático para terapia ocupacional das próximas almas, e é o nosso caso aqui. Nós temos material didático, isso é uma terapia ocupacional, a nossa inteligência, os nossos chakras, né, os nossos nadis, o nosso sistema neural está todo se calibrando, se refinando, se purificando na interação com esses conhecimentos, que é material didático para terapia ocupacional, chama-se moksha ou liberação. Ele, ao mesmo tempo, atrai os seus, que são seus amigos próximos, pessoas queridas, que são seus, né, queridos pessoais, que vão viver com ele na morada transcendental para permanência, e, ao mesmo tempo, satisfazem os desejos dos semideuses de ver o Senhor Supremo atuando dentro do universo. Então, todos os públicos são satisfeitos, mas aqueles que são aquelas almas que são heroínas a ponto de produzir uma rede de amor, lançam essa rede de amor sobre Krishna e o obtêm como propriedade exclusiva do coração, não podendo mais viver sem ele, portanto, sendo transferidas para as moradas transcendentais, onde Krishna reside permanentemente. Ok? Como o Vidura sabia dessa informação, ele omitiu dos Yados, dos Pandavas, porque era uma
notícia triste de se dar, né? Então ele falou de todas as coisas, né, boas da vida e tal, mas não informou sobre esse tema aí. Vai aparecer depois, né, na descrição, mas ele omitiu, porque, enfim, né, eles estavam num momento de alegria, de confraternização, de felicidade, não cabia esse assunto naquele momento ali. Então, foi omitido. Ok? Muito bem. Então, nós vamos pausar aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Namastê. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hari Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.